Sejam bem-vindos a mais um episódio do Vivendo Podcast. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre intestino, sobre correlação com endometriose, sobre indicações, sobre complicações, sobre sintomatologia, sobre bastante coisa. Sobre não colocar a culpa somente no intestino, né? E aí eu tô com um grande amigo meu, Dr. Vitor Bruscagin, cirurgião do aparelho digestivo com ampla experiência aqui em endometriose. Vocês já conhecem, eu já gravei podcast com ele, já gravei inúmeros vídeos com ele, então dispensa apresentações. Vitor, obrigado por estar aqui. A gente poder bater esse papo, né? Não é um podcast, é bater um papo. Né? E acho que essa é a principal ideia aqui. E só para... Eu acho que a gente tem tentado fazer isso só para tentar contextualizar um pouquinho como você veio parar na endometriose. Eu vim parar, Patrick, por uma necessidade. Era 2013, eu precisava achar pacientes para praticar uma estratégia cirúrgica que era a colectomia laparoscópica, que eu tinha feito um curso, aprendido, e no hospital que eu trabalhava não tinha, e daí apareceu um colega ginecologista falando dessa tal de endometriose. E eu vi isso como, bom, eu vou praticar nessas pacientes para poder operar câncer, operar isso, que era o que eu, como cirurgião digestivo, imaginava. E fui aprendendo, fazendo mais cirurgias, entendendo esse mundo da paciente da endometriose, que até então era um negócio que eu tinha os mesmos preconceitos de que todo mundo, ou que não era uma doença, ou que é uma doença benigna, que não precisa fazer nada. Que absurdo arrancar intestino por causa de uma doença benigna, né? Eram as discussões no início. Não, mas eu não vou tirar o intestino, isso aqui não é câncer, não vai. E a gente foi aprendendo e vendo que o papel da cirurgia, quando bem indicada, ele muda a vida das pacientes. Então, aquele preconceito que eu até hoje ainda ouço dos cirurgiões gerais, de que você mexe com endometriose, é tudo louca. Eu concordo, mas eu faço um adendo que é louca de tanto sofrer, de tanta incompreensão e de dificuldade de fazer o diagnóstico, porque é nítido uma paciente, quando trata endometriose, e quando precisa cirurgia, não dizendo que só a cirurgia vai resolver, mas o tratamento adequado, a paciente muda completamente. Eu acho que a gente... E é o que mais me gratifica. A gente vê que atuou e que ajudou essa paciente a mudar a vida dela de uma forma assim muito bacana. Então, se tem uma coisa, é isso, é gratificação, que eu acho que eu fui encontrando ao longo dos anos na endometriose e fui gostando, né? E hoje eu acho que eu informalmente me especializei em endometriose, mas é muito gratificante. O vínculo que a gente cria com elas é fenomenal, né? Assim, as pacientes, mesmo as que têm complicações, né? A proximidade, o carinho, a gratidão que a gente tem delas, é impagável isso, né? Acho que é uma coisa espetacular esse tipo de vínculo que a gente consegue criar. Sim, e eu acho uma coisa importante que eu também percebi, você falando, lembrei agora, lá atrás eu comentava isso em casa, a responsabilidade que isso traz para a gente, né? A responsabilidade que a gente, como profissional, que vai avaliar essas pacientes que já estão desgastadas, sofridas, desesperançosas, a responsabilidade que a gente tem de indicar o que é melhor para ela, de pensar, de se colocar na posição dela, porque são pacientes muito frágeis e muito por conta dessa fragilidade, às vezes suscetíveis a qualquer coisa ou a qualquer um que acene com uma possibilidade de melhora. Sim. Então eu acho que a gente tem que ser assim tem que se sentir muito responsável, porque é uma paciente que vem com tanta esperança, tanta fé na gente, que ela vai fazer o que a gente falar, por mais estranho que possa.
Eu acho que isso traz uma carga de responsabilidade para a gente muito grande. A gente tem que ser muito correto, muito parceiro e muito sincero com as pacientes. Eu acho que é exatamente isso. Eu vou pegar esse bonde até e vou trazer para a gente começar aqui a nossa brincadeira, o nosso bate-papo. A gente tem que ter uma responsabilidade de indicar. E o intestino é uma coisa que gera um medo gigantesco, né? A gente fala, nossa, tem endometriose no intestino, a gente já vê a cara delas ou como elas ficam, a família fica, enfim. Toda endometriose de intestino precisa de cirurgia, Vitor? Não, não precisa. E eu acho que muito desse medo da cirurgia do intestino é porque pela classificação da endometriose, né, nos diferentes graus, de 1 a 4, de acordo com o quanto acomete, ao acometer o intestino, a endometriose já ganha esse carimbão de grau 4 ou grau mais Temido, né? temido, ou que mostra a maior severidade da doença, mas não necessariamente severidade no sentido de que ela está um pouco mais espalhada, mas não necessariamente. A gente está cansado de ver e de falar que às vezes a intensidade do acometimento não se reflete em sintoma, etc. e tal. Quer dizer, é uma doença muito polimórfica. Então, a presença pura e simplesmente da endometriose no intestino não é indicativo de cirurgia, né? São raras as situações em que um cirurgião do aparelho digestivo, eu no caso que atuo com a endometriose, que sou teu parceiro, chego e falo, Patrick, eu estou indicando, quer dizer que parte de mim. São raras essas situações, geralmente é o contrário. Você, por motivos que talvez você já tenha discutido, questão do tratamento, de aceitação, de que tentou tratar, não resolveu todos os problemas, você chega à conclusão de que a cirurgia pode ser benéfica para a paciente, que você iniciou o tratamento, e se ela tem endometriose no intestino e você indicou a cirurgia, aí eu vou ajudar dentro dessa estratégia que vocês tão bem ensinam de remover o máximo possível das lesões num primeiro procedimento. Então, eu costumo sempre me colocar como uma ferramenta na mão de vocês. Acho que é importante isso. A gente fala muito do one-shot surgery, né? Então, a cirurgia de um tiro só. E a gente tem que levantar a bandeira de que a melhor cirurgia tem que ser a primeira, né? Sim. Nem sempre é possível, mas sim, a melhor cirurgia deveria ser a primeira para todas as pacientes, para a gente conseguir realmente melhorar a qualidade da cirurgia, melhorar a qualidade de vida da paciente, diminuir os riscos de complicações, enfim, de um modo geral, paciente com complicação, de um modo geral, é mais comum em pacientes que já tiveram cirurgias prévias, enfim, então acho que é importante a gente ter esse tipo de pensamento, mas também ter essa clareza de que não é porque tem uma endometriose intestinal que você vai operar, né? Tem inúmeras pacientes que vimos que tinha endometriose, tem endometriose no intestino, controlamos bem clinicamente, né? Não entra em nenhum critério absoluto de cirurgia, sim, seguimos controlando, né? Sim. Então é aquilo, mais uma vez voltando ao que você trouxe logo no começo, a responsabilidade que a gente tem de indicar corretamente. Quantos colegas a gente vê, enfim, principalmente em mídias sociais, falando de cirurgia para todo mundo, né? Não tem cabimento isso, não, né? Eu acho que uma das coisas que eu lembro de formação de faculdade, enfim, o melhor cirurgião é aquele que sabe realmente indicar cirurgia, né? Ele pode até não ser o mais habilidoso, né? Mas assim, ele indicou corretamente a cirurgia. Sim. Então acho que é importante a gente ter isso. O médico, o cirurgião, a gente tem um ego inflado. Sim. Dizer que não é mentira, né? Sim. A gente adora fazer um caso difícil, terminar um caso difícil. Pô, começou bom, eu sou demais. Enfim, dá uma satisfação. Dá um prazer, sem sim, dúvida que dá. Satisfação. Né? Mas eu indiquei correto ou indiquei incorreto? Precisava aquela cirurgia? Né? Sim. A gente tem uma paciente lá do consultório que ela veio pro consultório. Nossa, tem uns 15 anos, eu acho.
tem bastante tempo já. Uhum. Eu dava plantão. Eu a conheci no plantão, ela veio pro plantão e tal, tava morrendo de dor. Eu fiz até morfina no PS. E existe um preconceito, né, dos viciados em Sim. opioides, enfim, que procuram pronto-socorro. Mas você via que não era da cabeça dela. Uhum. Fui examinar ela, cara, não tem outra palavra, tinha um brocotoma lá gigantesco, né? Isso é endometriose, eu tinha pouca experiência, enfim, tem mais de 15 anos essa história. E aí eu lembro que eu mandei pro Manuel, Uhum. e o Manuel me ligou. Falou, Patrick, foi uma das casos mais buchas que eu já vi na vida. Uhum. E assim, tinha um endometriose de raiz sacral, tudo tal. E tinha endometriose intestinal, tudo. Mas ela ficou bem com Cerazete. Com Olha só. Desogestrel ela ficava bem, assim, conseguimos controlar, tudo bem, e ela passou a ser minha paciente. Aí de repente ela quis engravidar. Tentamos suspender o Cerazete e ela não ficava bem, tinha muitas dores. Falou, olha, fulana, vamos tentar fazer um ciclo, porque a gente consegue bloquear o eixo e tal, e ver se dá certo a sua gravidez. Ela engravidou, teve Que filho. bom. Eu sei que eu não lembro. Eu não sei se ela já veio esse ano comigo ou ela veio no segundo semestre do ano passado, não me lembro ao certo agora. Mas ela está bem próxima de menopausa já. Olha só. E eu não operei essa mulher Isso até aí. hoje. Sim. Tá, raiz sacral comprometida, endometriose intestinal, controlei ela e está bem. Então, assim, o nosso principal objetivo numa indicação de cirurgia é pensar em qualidade de vida, né? Exato. Melhorei a qualidade de vida dela, beleza. A paciente tem uma indicação absoluta de cirurgia, são outros 500, né? Exato, Que nem a outra gente história. operou em dezembro, né? Uhum. Paciente também com raiz sacral, Isso. tal, intestino. A gente não mexeu, a gente mexeu no ureter. É paciente assintomática, No que era né? obrigatório. Tinha uma compressão ureteral. Soltamos o ureter, tiramos o nódulo de lá, dosamos a nossa radicalidade. Exato. Com isso, diminuímos riscos de complicações, né? Sim. Então, eu lesiono uma fibra nervosa de uma raiz sacral, gente, aquela mulher pode ficar manca pro resto da vida. Vai ter problema Né? o resto da vida. Então, a gente tem uma responsabilidade muito grande nessa indicação, então foi muito feliz isso que você falou. A gente tem essa responsabilidade, nos traz uma responsabilidade. A gente tem uma reciprocidade, uma gratidão, um vínculo fenomenal com essas pacientes, mas a gente tem uma responsabilidade muito grande de realmente indicar Exato. quando precisa ser indicado. Né? Exato. A gente não pode esquecer isso jamais. Essa tua fala de tem que saber quando operar, que você falou, me lembrou a fala também na residência da cirurgia geral, que o cirurgião passa por 3 fases. A primeira fase é de quando aprender a operar, a obter as técnicas, a habilidade manual. Depois ele vai para uma fase de quando indicar uma cirurgia. E ele vai ser tido como maduro quando ele sabe quando não indicar uma cirurgia. Eu acho que é isso que as pacientes da endometriose às vezes exigem muito da gente, o que você falou, quer dizer, como dosar, se precisa cirurgia, dosar a dimensão da cirurgia, então precisa mexer nisso, não precisa, o que vai fazer, tudo visando só a melhoria do bem-estar, porque a gente não pode trazer um dano pior do que a doença, porque é o que você falou, nessa tua paciente, ela já está próxima de entrar na menopausa. A imensa maioria das mulheres que tem problema com endometriose cessam os sintomas na menopausa. Sim. Então imagina se a gente opera alguém antes, provoca uma lesão que vai trazer um dano neurológico, crônico, alguma coisa. A endometriose, teoricamente, tem data para terminar de atrapalhar a vida dela. Sim. Mas se a gente causou uma lesão antes, isso aí vai se prolongar o resto da vida. Exato, e aí a gente vai ficar com isso nas costas, né? Com certeza, não é com agradável. certeza. A gente fala cada vez mais nos congressos, né, da segunda vítima das complicações. Sim. Né? Sem dúvida, a pessoa mais afetada vai ser o paciente que sofreu a complicação, sem dúvida nenhuma. Sim. Mas a equipe médica, quando tem uma complicação, se sente um lixo, né? Sim. A gente fica mal, a gente fica revendo. Será que eu fiz alguma coisa de errado? Você vai rever o vídeo da cirurgia. Será que teve alguma coisa que foi errada? Será que foi uma coisa de constituição da paciente? Sim. Enfim, era tabagista, era diabética, enfim.
10ª cirurgia, né? Esse é uma paciente que foi nona? Nona. Nona, né? Enfim, a gente vai rever tudo isso. A gente aprende muito com complicação, né? Uma das sessões que eu mais gosto de ver nos congressos é a sessão de complicação, porque se o colega já passou por um determinado tipo de complicação, deixa eu já ver como que ele se virou naquela complicação para até evitar, aprender, né? O que levou à complicação do colega e até, tipo, se eu tiver uma igual a dele, como que ele saiu daquela complicação, né? Acho que isso é fundamental a gente aprender, mas e é justamente isso, falar sobre complicações. É muito comum, infelizmente, a gente ver colegas prometendo cirurgias. Não, é tranquilinho, eu faço isso todo dia, não vai dar nada. Não tem nenhum problema, né? Imagina, de maneira alguma. E às vezes algumas pacientes até se assustam, porque assim, a nossa taxa de complicação, graças a Deus, é baixa? É baixa, sem dúvida nenhuma. Eu até exponho casuísticas para ela, mas assim, eu uso um bom tempo da consulta pré-cirúrgica para falar de complicações, porque eu acho que é algo fundamental. Queria que você falasse um pouco da sua visão assim, sobre isso, como abordar isso, enfim. Cara, eu acho que é o que você falou, vou pegar o gancho aí e a cirurgia é tranquilinha, nunca acontece nada. Vamos lá. Em medicina, nunca e sempre não existem. Né? Então, em medicina, tudo pode acontecer no tratamento de um paciente, seja numa cirurgia, qualquer tratamento. Tudo pode acontecer. Quer dizer, a gente vive e atua o tratamento médico dentro daquela curva da normalidade lá, da estatística. A maioria é assim, mas nas duas pontas sempre vai ter alguma coisa inesperada que a gente não consegue ter controle. É diferente de uma ciência exata que você vai lá, faz o cálculo, calcula, testa numa maquete, o engenheiro, e vê que mesmo com tudo isso ainda cai ponte, cai prédio por aí. Né? Então, quer dizer, mesmo na ciência exata. Então, a complicação ela é uma coisa inerente à cirurgia que a gente vai fazer, ou mesmo ao tratamento. Veja uma paciente que você receita um bloqueio hormonal, o nome muda, não é complicação, mas ela vai ter um efeito adverso, ela vai ter um sintoma que a incomoda mais do que a doença. Então, quer dizer, está dentro dessa nuance das coisas que podem acontecer com cada um quando submetidos. E quando eu vou falar de complicação, que todo mundo só pensa no pior, eu sempre trago um exemplo para os pacientes banal, infelizmente, do nosso dia a dia, da nossa vida urbana aqui. A gente pensa no risco de ser assaltado quando sai de casa, a gente pensa no risco de sofrer um acidente de carro quando para. A gente não pensa, mas esse risco está lá. Ele existe, basta a gente se expor. Então, na cirurgia, a mesma coisa. Bom, eu saio porque eu quero ir no cinema, porque vale a pena, porque eu tenho que viver, eu tenho que trabalhar. A gente está toda hora, mesmo sem perceber, calculando os riscos e decidindo se vale a pena ou não. Sim. Bom, eu não vou por este caminho porque eu tenho medo, ali vai passar por um lugar ali e tal. Eu vou por esse. A gente acabou fazendo uma escolha para evitar o quê? Uma complicação do nosso trajeto de carro, coisa do dia a dia. Então, a complicação é algo, vou usar inerente, mas não quer dizer que é frequente, mas ao que a gente faz na cirurgia. Então, se a gente viola o corpo, se a gente dá ponto, se a gente corta, emenda, isso traz riscos. E numa cirurgia de endometriose, como é uma cirurgia complexa, geralmente a gente mexe em mais de um órgão, e veja, com frequência estamos nós dois, às vezes tem urologista, às vezes tem mais cirurgião do tórax, quer dizer, tudo que a gente aumenta a complexidade, e a cirurgia, o tratamento todo da endometriose é complexo, quer dizer, quanto mais etapas, quanto mais pecinhas a gente tem, maior a chance de algo dar errado. Isso vale para tudo. Então, a complicação pode acontecer, mas veja, se a complicação fosse tão frequente, tão terrível, tão absurda como parece, alguns pintam, ou às vezes todo mundo se assusta, especialmente com a questão
de maior acesso a mídias sociais, se fosse algo tão absurdo assim, já se teria abandonado o tratamento, seja ele cirúrgico, seja ele o que fosse. Quer dizer, nada. E esse é o bom da ciência, que a ciência está sempre se revisitando, se reavaliando e vendo. Aqui vale a pena, aqui não vale, é o que você falou. As estatísticas, então, complicações acontecem? Sim, mas são uma minoria. Existe uma vigilância profissional que todos nós nos submetemos, quer ver, bom, o que o colega lá da França fez, o que o colega lá da Itália, como é que está as publicações que a gente eventualmente faz, ou se não faz, a gente sabe, nós nos auditamos, Sim, né? sim. Nós temos a nossa casuística. Então, se a gente está dentro do que todo mundo faz, tá? É uma coisa inerente e está dentro do risco e continuamos fazendo apesar disso, por quê? Porque os benefícios são maiores. Os benefícios ainda se mostram maiores do que as desvantagens. Então é uma questão de calcular os riscos e sempre que eu tenho essa conversa com a paciente, a gente fala tudo, mas eu sempre termino falando, eu continuo achando que vale a pena você operar, porque é o que eu falo, e é uma hora que às vezes eu fico até meio emocionado na hora, porque é aquela experiência que a gente tem de ver a doente entrando completamente diferente depois que a gente opera junto. Sem dúvida. Então vale a pena. Eu acho que a complicação é uma coisa que tem que ser conversada, tem que ser discutida. É um risco inerente e agora eu espero que quem for pensar pense que tudo que a gente faz tem um certo risco, né? Andar de avião não pode cair? E calcule, exato, entendeu? Tudo pode ter, então não tem por que a gente de repente assustar, ficar soberbado, porque ninguém gosta. Eu acho que a única pessoa que gosta de operar somos nós, os cirurgiões, porque a gente faz um negócio que nos dá prazer. Uma coisa que eu falo muito, eu já entrei como paciente, né, então dá para falar, é muito diferente você entrar de pé no centro cirúrgico e você entrar deitado, né? Sim. Entrar deitado, pelo perdão da palavra, é uma merda, Sim, né? sim. É horrível, assim, não é legal, é uma sensação de impotência. Você tá lá nu, com um aventalzinho, você vai ficar desacordado e alguém vai estar literalmente com a sua vida nas mãos dela. Sim. Né? Então, não é legal, é uma sensação de impotência. Então, é uma responsabilidade super grande. A gente tem que confiar muito naqueles que a gente escolhe, né? Então, tipo, os meus colegas que já me operaram foram bem escolhidos, porque assim, eu sei que aquele cara sabe operar bem, eu vou estar tranquilo de estar nas mãos dele. Então, eu acho que é importante isso. A gente também mostrar isso. Assim, pra gente é o dia a dia. A gente entra todo dia no centro cirúrgico andando, batendo papo, tomando um cafezinho, né, contando piada, ouvindo música, enfim, fazendo bullying nos amigos, Exato. né? Numa boa. Mas é bem diferente do quando você entra como paciente. Então, acho que é legal a gente ter essa visão também, né? Então, até tipo, quando a gente chama paciente aqui para falar e tentar enxergar a visão delas, a gente aprende, né? Porque às vezes tem coisas que a gente não tinha se ligado. Putz, é verdade. Uhum. Eu não tinha pensado dessa forma, né? Então, por isso que assim, apesar da pouca frequência e da escolha dos riscos, enfim, eu gosto de falar, e acho que vale a pena ser falado, porque se acontecer e você sabe, é uma coisa, né? Então, é ruim, sim, vai ser ruim, de todas as formas vai ser ruim. Acontecer uma complicação vai ser ruim de todas as formas. Mas se você sabia da possibilidade, é bem diferente do que você Sim. nem imaginar dessa possibilidade, né? Sim. E, se você sabe da possibilidade, você escolhe por fazer ou não fazer. Né? Exato. Então, Exato. Exemplo, a nossa equipe tem por hábito não operar intestino e diafragma juntos. Né? Exato. O risco de complicação do intestino é baixo? É baixo, é bem baixo. Mas se acontece, são fezes na cavidade, né? E aí, se eu tenho uma abertura do diafragma, são fezes em outra cavidade que pode dar um cocô muito maior, né? Exato. Então a gente opta por não fazer. A gente sabe que tem equipe que fazem no único tempo, né? Mas a gente opta por... Enfim, e quem... acho que primeiro falou isso e a gente segue o professor Vatiese, uma das maiores sumidades, né, no mundo. Então,
são riscos calculados e controlados, né? Então, eu Sim. acho que é importante a gente falar disso. Mas assim, voltando na culpa do intestino, vai. Tá. A gente, na introdução aqui, eu falei, não vamos colocar a culpa toda no intestino. A gente gosta de procurar um culpado, né? Sim. E é mais fácil a gente culpar a sua área do que a minha. Sim. Sim. Eu costumo falar, complicação pode acontecer na parte ginecológica, urinária, mas literalmente a única que vai dar merda é a do intestino. Né? Então, é isso. E por que a complicação do intestino, vamos dizer, é tão temida ou tão preocupante? Porque justamente diferente do útero ou do ovário, que não tem nenhuma secreção passando lá dentro, ou diferente do sistema urinário, que lá passa xixi, mas o xixi está estéril. O xixi é limpo. O xixi é limpo, né? O cocô não, o cocô tem bactérias e o organismo lida mal quando essas bactérias caem num lugar que não está preparado para recebê-las. E é uma complicação inerente da especialidade que eu escolhi. Né? Quer dizer, não tem como você falar de uma cirurgia do trato gastrointestinal sem lidar com essa possibilidade de, em qualquer situação que você faz um corte e uma emenda no trato gastrointestinal, tem secreções ali que, se vazarem, vão trazer problemas de inflamação, de infecção em qualquer lugar. Eu acho que, pensando agora rápido, acho que a única cirurgia do cirurgião do aparelho digestivo que não vai vazar nenhum líquido maligno é a ressecção do baço. Mas aí já é questionável se o baço é um órgão imune ou um órgão, né? Não é um órgão digestivo, né? Quer dizer, então, mas se você operar esôfago, estômago, fígado, vesícula e os intestinos, todos têm alguma secreção para vazar e que tem algum grau de contaminação e que, em vazando, vão trazer uma reação do organismo que, se essa reação não for controlada a tempo, sim, ela pode ser algo muito severo e sim pode pôr em risco a vida do paciente. Mas a gente lida com números, né? A literatura varia 3 a 6% de chance e também de ter uma fístula, e também isso ainda vai ter a nuance de acordo com o que a gente mexeu no intestino, de qual a estratégia, né? Mas sempre, quanto mais agressiva, vamos dizer, a cirurgia, quanto mais a gente precisar ressecar, e aí eu entendo a preocupação, pegou o intestino, vou ter que operar o intestino. Sim, por um lado vai ter que operar o intestino, isso agrega uma camada de risco potencial, mas também não mexer no intestino, que é uma exceção, talvez não resolva o sintoma da paciente. Sim. Então, tem que ser tudo discutido, e é por isso que eu acho o bacana do que a gente sempre comenta, que é individualizar. Cada paciente vai ter um tipo. Num pano geral, é tudo, dá para colocar todos os pacientes em caixinhas, mas ali é no individual, cada um a gente vai conseguir escolher. É uma coisa que a gente fala sempre, né? Existe fluxograma, né? Uhum. Então, temos lá a lesão até tantos centímetros, você vai fazer isso, a lesão que vai a tal profundidade, tal percentual da circunferência comprometida, tem mais de uma lesão, enfim. Mas na hora do vamos ver, assim, lógico que a gente vai tentar seguir o fluxograma, sem dúvida, né? Mas logo, na hora do vamos ver, a gente tem as peculiaridades, as individualidades, às vezes tem um achado intraoperatório que muda a tática. Tudo. Né? Então eu acho que é importante isso. A gente não trata uma doença, a gente trata uma pessoa. Exato. Né? Então acho que isso é fundamental. Eu acho, só deixa eu te cortar, achei que você ia mudar de assunto, mas daí a importância daquilo que você falou quando a gente entra deitado no centro cirúrgico. A confiança que você tem que depositar naquela pessoa que entrou de pé. Porque é literalmente isso, você está entregando o teu corpo para uma pessoa que num extremo pode fazer o que ela bem entender. Sim. Volto naquilo, na nossa responsabilidade. Né? Então, é importantíssimo um contato prévio
com o médico, conversar, tirar dúvidas, porque por mais que nossa sociedade hoje esteja meio imediatista, consumista, eu quero aquilo, eu vou lá, eu compro, o tratamento médico, a relação médico-paciente, ela ainda é um pouco... Não gosto de dizer, eu vou dizer de arte no sentido de artesanato, de algo mais primitivo, precário, de relacionamento que a gente tem que ir construir essa confiança a ponto da pessoa conseguir falar, eu vou deixar, vou me entregar e vou confiar, porque essa pessoa sabe o que eu quero, sabe o que eu tenho e vai fazer o melhor dentro daquilo que a gente combinou. Então eu acho que é isso, é lembrar sempre da raiz de como começou a medicina e tudo. Quer dizer, isso eu acho que é o que o chat GPT vai fazer um monte de coisa, vai ter um monte, mas quem deixaria o chat GPT operar, né? Exato. Sozinho. Não dá, mas é isso. A gente estava conversando com um paciente hoje, e aí a gente estava falando isso, literalmente saber ouvir, né? Não é simplesmente ouvir, é saber ouvir. Né? E isso demanda treino também. Demanda. Né? Às vezes você não presta atenção em coisas muito importantes no começo. Então, assim, ninguém sai da faculdade já sabendo tudo, ninguém sai da residência sabendo tudo, ninguém com 30 anos de formado sabe tudo. A gente vai aprendendo sempre, né? Então, assim, isso acho que é uma coisa fundamental, que na medicina a gente aprende todo dia, né? Alguma coisa diferente. Acho que em todas as áreas, mas assim, eu vou puxar a sardinha para nós, né? Na medicina a gente aprende muito toda hora. Então, a gente sempre valorizar nossos professores, acho que é válido, porque, pô, aquele cara tem mais experiência que você. Então, assim, eu não tô dizendo de técnica, o cara, não é, tipo... Mas, por exemplo, o Cristiano Ronaldo e o Messi tiveram um professor. Pode ser que eles tenham até superado, né? Os caras são fantásticos tecnicamente, beleza, mas eles tiveram um professor que ensinaram eles a dar os primeiros passos no futebol. Então você não pode negar isso, né? Então acho que é uma coisa que a gente sempre tem que valorizar. Às vezes você pode se tornar maior, não tem problema, né? Que legal, nossa, eu consegui ensinar uma pessoa, ficou melhor do que eu. Cara, eu vou ficar feliz, que bom, né? Mas a gente valorizar isso, eu acho que é uma coisa que a gente nunca pode esquecer, e isso não é um hábito muito dos ocidentais. Acho que um dos poucos que nas aulas sempre fala isso, o Joãozinho. O Joãozinho abre as aulas dele sempre agradecendo aos professores, e eu respeito muito isso, acho que é fundamental isso. Mas assim, a gente falou muito de comunicação, eu achava que era importante a gente falar de comunicação, por isso eu quis tocar no assunto de comunicação. Mas eu acho que um tema ainda a culpa do intestino. Os sintomas, né? Muito, assim, boa parte dos trabalhos mostram que o intestino não dá tanto sintoma doloroso, né? A gente pode ter sintomas de distensão abdominal, de um trânsito intestinal mais lentificado, de uma dor à evacuação, de um sangramento à evacuação, sangramento menos frequente. Mas, assim, a dismenorreia propriamente dita, a dispareunia propriamente dita, normalmente não é em decorrência do intestino. Mas eu queria que você falasse um pouco sobre sintomatologia, sobre eventuais diagnósticos diferenciais, eventuais coisas a gente só vai perceber no pós-operatório, enfim. Então, muito se fala, né? A endometriose, quando acomete o intestino, pode dar sangramento nas fezes, dor para evacuar, etc, etc, barriga estufada. Se a gente entender que a endometriose é uma doença que está comprometendo, e inclusive ao comprometer o intestino, ela está um pouco mais espalhada topograficamente, né? Mas que está ali gerando uma inflamação todo mês dentro do ciclo hormonal, quer dizer, basta a gente pensar o quanto incomoda o dia que alguém foi lá tentar cozinhar ou foi passar uma roupa, fez uma queimadura. Aquela queimadura fica lá doendo pra gente 3, 4 dias, até dependendo se a gente mexe no vento. A culpa é do vento? Não. Quer dizer, então imagina algo semelhante
dentro da barriga, gerando essa inflamação. Isso vai alterar o funcionamento, então o intestino pode ficar distendido, estufar, lentificar, só pela inflamação, até para uma paciente que não tem endometriose infiltrando o intestino. Quer dizer, a própria doença endometriose pode dar sintomas gastrointestinais sem ter a invasão. Então, eu gosto de tirar um pouco o foco do sintoma específico do intestino. Às vezes alguém vem e fala, matei no intestino, o que eu vou sentir? Não tem uma coisa específica, né? Eu acho que a gente tem que, pensando em endometriose, e depois vai ver o porquê. Eu acho que o mais importante é lembrar que a endometriose é a causa da dor, para a gente não atrasar mais. Né? Então, qualquer mulher, idade fértil, vamos bater lá no... Sim, até minha filha já importante. sabe. Qualquer mulher, idade fértil, que tenha um ciclo menstrual, dores recorrentes, que atrapalham o dia a dia dela, tem que procurar. Se vai ter intestino, se não vai... Daí a gente vai discutir. O que não pode a gente perder tempo normalizando. Sim. Que é o que a nossa cultura sempre veio. Não, é normal, mulher tem que ser dor, seja forte, minha filha, isso, pá. Então, isso não. Então, eu acho que... E é o que a gente vê, né? Raramente eu recebo uma paciente que tem algum sintoma específico do intestino, né? De forma alguma eu quero me colocar como alguém que trata a endometriose, mas às vezes alguém volta e meia bate uma paciente direto no meu consultório. E veio porque alguém falou, operou, mas não tem um sintoma típico, não tem nada, é muito raro, é que nem eu falei no começo. O intestino em si, o comprometimento do trato gastrointestinal pela endometriose, ele só, vamos dizer, obriga, e esse obriga, vamos falar entre aspas, porque cada caso é um caso, em algumas situações muito específicas. Eu vou aproveitar e vou comentar então. Se a gente tem endometriose que infiltra o apêndice secal, é uma indicação, vamos dizer, obrigatória de cirurgia. E por quê? Porque o nódulo da endometriose é muito semelhante nos exames de imagem ao que poderia ser um tumor primário do apêndice. Então, a dificuldade de se diferenciar um do outro é uma indicação, de novo, aspas, obrigatória, para a gente descartar. Lógico que com o passar do tempo a gente vem tendo exames de imagem cada vez de melhor qualidade, e que eu acho que nesse último ano tiveram pelo menos 2 doentes que a gente andou discutindo aqui, e que a opção foi, olha, isso daqui é muito provavelmente... A gente optou por não operar, porque a doente estava controlada, não tinha sintoma, e não operar não quer dizer esquecer. Sim. Então, apêndice, observa se for o caso, mas se não, é uma possível indicação. Eu acho que não é nenhum pecado se alguém que estiver ouvindo a gente... ouvir de um colega que não precisa operar. Eu acho que na dúvida é melhor a gente ser mais seguro. Vai lá, tira o apêndice e pronto, dentro de um contexto de indicação operatória. Se a endometriose compromete o intestino delgado, que é a parte final, né, que está entrando no seco aqui no lado direito, que é uma região que até certo ponto é comum de comprometer, em torno de 25% dos casos, por causa da proximidade desse segmento do intestino com a pelve. Então, esse intestino está volta e meia entrando lá na pelve, tomando um banho em toda aquela secreção inflamatória e com células endometriais, ele acaba sendo comprometido. E por quê? Porque esse intestino delgado ele tem em torno de 1,5 cm, 2 no máximo. Então, ele é relativamente estreito. Então, lesões de endometriose de pequeno tamanho podem causar obstrução. E o intestino delgado tem um outro comemorativo, que é ali só passa conteúdo líquido na maior parte. Então, eu vou precisar um estreitamento muito importante para esse estreitamento começar a produzir algum sintoma de que está tendo um represamento. E o sintoma desse represamento seria uma cólica, um estufamento, que são coisas também que confundem com todo o quadro
doloroso da endometriose. Então, o comprometimento do intestino delgado, ele é uma indicação, vamos dizer, onde eu falo, Patrick, da minha parte, Sim. vamos ver se você precisa também e vamos chegar lá. E outra, que essa eu acho que assim, está nos livros, mas não Não é habitual. não é habitual e o número diz pouco, é quando você tem um comprometimento importante do intestino, do reto do sigmoide, que é a região onde é mais comumente afetada. Então, dependendo onde você lê, vai de 40% até 60% da circunferência, né? Mas muitos dos colegas que fazem os exames de imagem, eles até já estão entendendo a importância disso e eles colocam, compromete 40% ou 50%, mas sem sinais de redução da luz, que é por Sim. onde passa. E é raríssimo, eu vou te dizer que eu tenho uma paciente nesses 14 anos que fez um exame de colonoscopia pré-operatória, foi lá, tinha endometriose, o aparelho, que Não tem passou. 2,5 cm, não passou. E eu lembro que por N motivos, essa doente ainda demorou 2 meses e meio, 3 para operar, e ela não tinha um sintoma, ela fazia cocô todo dia. Então, o organismo vai se adaptando. Mas as indicações, vamos dizer, absolutas, seriam essas, mas exato, tudo caso a caso, né? Caso a caso, não tem. A gente operou há pouco tempo a Valentine. A Valentine veio Sim. aqui. Né? Veio. E teve o quê? 5 lesões intestinais. Né? E a gente, a hora que a gente ressecou o segmento intestino, a gente abriu, a gente, como que passava? E era um zigue-zague, lembra? Né? Como que passava o cocô aqui, né? Exato. Então ela nunca teve propriamente uma obstrução intestinal. Não. Ela tinha uma frequência evacuatória menor do que ela está agora. Sim. Mas era uma coisa, gente, caramba, né? Tipo, a gente não entende como que o corpo se adapta Ele tanto, se né? adaptou, ele empurrava e ia. Essas situações de obstrução, elas dão sinais. É que na endometriose, e assim, quantas pacientes você viu com obstrução intestinal ao longo de toda... Sim. São poucas. É Eu acho que fala-se muito, talvez até demais, da questão de obstrução, da questão intestinal. Não estou diminuindo a importância da minha área, porque é o que nem eu falei, a minha área na outra ponta é que vai dar mais trabalho. Mas é porque efetivamente não é tão importante para a sintomatologia da paciente, não é tão importante para as decisões de tratamento. O intestino não é o mais importante. Exato. Acho que é fundamental a gente esclarecer isso, né? Sim. Então, assim, e a gente vê muito, mais uma vez, né? É muita gente talvez super indicando cirurgias, Sim. né? Sim. Que talvez não fossem necessárias. Sim, eu acho que uma coisa que às vezes eu falo para o paciente aqui, vamos para a crítica social aqui, sai um pouco, mas nós temos um sistema médico no país, e vou cair daqui a pouco, você já vai entender de novo na vaca fria lá do começo, mas é onde a gente, cirurgião, é premiado por cirurgia que a gente realiza. A gente é remunerado como qualquer pessoa. E, de novo, nosso grande poder. Quem decide se precisa operar ou não é a gente. Uma vez eu fui num congresso de oncologia e um médico falou um negócio que me marcou. Que o cirurgião, ele deveria ser remunerado da mesma forma quando ele indica uma cirurgia, como quando ele contraindica. Porque... é o que eu falei, a nossa responsabilidade, etc e tal, mas não tem como negar que no sistema que nós temos hoje existe um estímulo. Não vou discutir, mas é inerente. Então, sim, a gente precisa, de novo, ser muito sincero,
ser muito parcimonioso e entender o nosso poder e a nossa responsabilidade. É mais ou menos aquilo que você falou, né? Você está aprendendo a operar, você está aprendendo a indicar, você está aprendendo a contraindicar. Né? E o contraindicar vai às vezes contra a conta do supermercado ali. Sim, exato. São decisões... É importante. A gente está sempre num conflito. Né? Conflito de interesses, desculpa. Né? Nós estamos sempre, nossas decisões estão sempre num conflito de interesses. Se eu indicar, eu ganho, se eu não indicar, eu não ganho. Mas assim, eu entendo, mas isso gera relacionamento, credibilidade e uma coisa que eu falei, tudo bem, chega muita paciente por mídia social, chega, mas eu ainda acho que o maior volume de pacientes que chega é por indicação, né? Então, lembrei agora de um caso que veio uma amiga de amigos meus, né? É um casal de amigos meus, eles são muito amigos meus. Ela não tem endometriose, ela não é minha paciente. E aí uma amiga deles tinha passado com um outro colega que tinha indicado cirurgia, falou que era obrigatório e tudo mais, tal. É uma pessoa mega saudável, se cuida direitinho, completamente assintomática, completamente. Bom, chegou no consultório e aí, cara, examinei ela, ouvi e olhei os exames. Não tinha nenhuma indicação absoluta de cirurgia nos exames. Paciente completamente assintomática, hábitos de vida super saudáveis. Eu cheguei e falei, olha, você não precisa. Exato. Você precisa acompanhar. Sim. Né? Mas você não precisa operar, pelo menos não nesse momento. Sim. Bom, dela vieram outras 5 pacientes. Então, sim, eu concordo. A gente está num conflito de interesses, né? A gente está num conflito, putz, se a gente indicar, a gente vai ganhar mais, tudo. Ok, eu concordo. Mas ao mesmo tempo, cara, nada paga a gente dormir com a cabeça boa, no travesseiro. A gente vende, na verdade, o nosso tempo e nossa opinião. Sim. E eu acho que é isso que você falou, quer dizer, precisa ter experiência, precisa ter quilometragem. Sim. E se a gente tomar só pela questão da continha, veja, se pagou a cirurgia que você contraindicou. Exato. Porque é isso, vem no boca a boca e vem o melhor, né, cara? Dormir sabendo que você fez. Você fez o você certo, tá né? Então, porque não é uma coisa só monetária, não. Eu acho que é importantíssimo isso. São conflitos, mas a gente, mais uma vez, isso não tem jeito, é a experiência que traz isso, né? Mais uma vez, um Cristiano Ronaldo com, sei lá, não sei quando foi que ele despontou, mas assim, vou chutar aqui, com 15 anos, ele não tinha a experiência que ele tem hoje. Não tem. Né? Um Roger Federer com 15 anos poderia ter uma habilidade fenomenal. Sim. Mas não teria sido o múltiplo campeão que ele Sim. foi, né? Sim. Então, acho que é uma coisa que a gente não tem como virar as costas. Usando a tua metáfora, o Cristiano Ronaldo talvez, ou qualquer outro craque, no começo da carreira, ia perder gol porque achava que ele é que tinha que chutar e fazer. Conforme ele vai ficando mais velho, ele sabe, agora vale a pena chutar, agora é melhor eu passar. Exato. Que é isso, são coisas que a experiência vai trazendo. Acho que é fundamental esse tipo de coisa, esse tipo de racional, né? A gente aprender com isso, né? E, Vitor, só antes da gente literalmente caminhar para o final aqui, queria que a gente falasse um pouco sobre sintomas pós-operatórios. Tá. Né? Eu costumo falar, a maior parte das nossas secções são de reto, né? Então, assim, o reto é uma parte do intestino que está habituado a acumular fezes. Né? E aí, de repente, a gente resseca lá um pedaço, traz o sigmoide para fazer uma função de reto. Que parece tudo igual, mas não é tudo igual. Né? Nem histologicamente, nem funcionalmente. Né? Então, isso pode gerar alguns sintomas, né? Então, acho que é legal a gente falar um pouco sobre isso. Eu acho que você tinha perguntado anteriormente, eu acabei não falando, que eu acho que aproveito o gancho, que é alguns sintomas gastrointestinais, inclusive, que podem persistir após a cirurgia da endometriose. Então, é o que você falou. A transição entre o reto e o sigmoide, que é onde a gente retira a maior parte das lesões, ela é meio que um estacionamento para o cocô, que ele fica ali, até que o nosso cérebro entenda que nós estamos numa situação adequada onde a gente pode
reservar um tempinho, ir lá no banheiro e esvaziar o intestino. Então, isso, a grosso modo, costuma acontecer 2 a 3 vezes ao longo do dia numa pessoa normal. Um primeiro movimento mais intenso do intestino acaba acontecendo depois do café da manhã. Então é comum, todo mundo vai lembrar de alguém que, se tiver tempo, porque não adianta tomar o café da manhã, sair correndo, se pendurar no ônibus e no carro, o cérebro vai falar, aqui não dá, não vai nem sentir vontade. Mas se a pessoa se der um tempinho, toma um café da manhã, é o primeiro alimento, isso estimula o intestino, ele se esvazia. Então aí já fica uma dica para as pacientes obstipadas, né? Tentar respeitar esse gatilhozinho. Mas isso vai acontecer e se a gente inibir, vai evacuar, se não, vai e vai passando o dia. Mas esse estacionamento é justamente o que a gente acaba removendo, onde o cocô está ali parado esperando. Então a hora que a gente faz a cirurgia e emenda de novo, o organismo vai precisar se adaptar à falta desse estacionamento. E o pedaço do intestino que restou, ele armazena um pouco menos, então, até pelo processo inflamatório e pela frequência com que ele começa a ser estimulado, ele vai tender a querer se esvaziar mais rápido, Então, o que é numa ressecção? Vamos lá, tirou o apêndice, vamos tudo. Tirou o apêndice, você não vai sentir absolutamente nada. Se a gente tirou um pedaço do intestino delgado, mas conseguiu manter a parte final do intestino delgado, também o paciente raramente sente alguma coisa. Acho que talvez a única coisa seria um ilho, né? Mas aí é coisa ali, 2, 3 dias. Eu estou pensando mais para frente quando o paciente vai para casa. Perfeito. Tá? Não vai perceber grande diferença no movimento intestinal. Se a gente precisar fazer uma ressecção mais extensa, às vezes aqui no lado direito do intestino, a gente às vezes é obrigado a tirar a entrada do intestino fino no seco, que é a válvula ileocecal. Então aí os pacientes podem ter, por um período variado aí, de às vezes 3 até 6 meses, de uma aceleração importante, até com diarreia no início, mas que também, como são pacientes jovens, geralmente tirando endometriose, saudáveis, etc. e tal, as pacientes acabam se adaptando. Quando a gente resseca a transição reto-sigmoide, tem uma coisa da paciente sentir vontade de fazer cocô com maior frequência e com menores volumes. Então é comum, às vezes, a paciente com 15, 20 dias, quando volta com a gente, tudo bem, não, tudo bem, mas agora eu estou indo 5, 6 vezes. Não é diarreia, mas tá ali. Chegou um pouquinho de cocô ali na região, já quer esvaziar. E eu brinco, né? E é uma conjunção, eu acho, de coisas, né? Então o paciente fica em casa ali, repouso, não trabalha, 15 dias. E eu falo, quando você voltar a trabalhar, quando não der mais para ir toda hora, você não vai. Você vai começar a inibir, vai treinando e no longo prazo vai normalizar. Existe às vezes trabalho, às vezes o pessoal fala, existe uma situação muito comum na cirurgia oncológica, que é a síndrome da ressecção baixa do reto, que até existe uma classificação, você pode fazer um score lá. Eu vou te dizer, nas vezes que eu lembrei, nas pacientes que eu achei que, parece, deixa eu calcular o score, não era. Então, quer dizer, é isso. Ela vai ter um pouquinho e a coisa tende a normalizar. Eu acho que só vale a pena a gente comentar que tem alguns, a gente pode ter, e isso também já foi mostrado na literatura, que pacientes de endometriose podem ter outras afecções gastrointestinais concomitantes e que podem também dar sintoma, e que não é raro a paciente operou endometriose, está bem, dá dor, mas daí ela fala, tem uma coisa aqui que eu sentia antes, que eu achava que era da endometriose e isso continua. E não é raro isso acontecer, porque como a gente falou, a inflamação da endometriose provoca uma alteração em todo o funcionamento quando o paciente está em crise de dor. Então, às vezes a gente não consegue filtrar isso no pré-operatório. E as causas mais comuns, às vezes, de persistência de algum sintoma do tipo distensão abdominal, dor para evacuar, que mais? Eventualmente diarreias esporádicas, são síndrome do intestino irritável, que isso já está
comprovado que os pacientes de endometriose têm mais, e intolerâncias alimentares, e que são coisas que no médio prazo eu acho que vão acabar convergindo. Hoje a síndrome do intestino irritável é uma coisa que meio etérea, não tem exame, não tem nada, mas você já começa a ver que paciente, os exames exóticos, né? Mas paciente que tem síndrome do intestino irritável, quando estimulada às vezes com glúten na mucosa do reto, gera uma resposta inflamatória. Então, tem alguma coisa que a gente ainda vai entender que irrita, e essa mulher tinha o diagnóstico da síndrome, mas a causa É outra. é que a gente talvez ainda não saiba, né? Que são esses Como distúrbios, muita coisa na medicina. que são esses distúrbios que a gente chama de funcionais. Então, eu acho que quando o paciente está adequadamente avaliado no pré-operatório, os sintomas gastrointestinais que eu às vezes vejo, 60% termina como uma intolerância à lactose que ela tinha e não sabia, ou síndrome do intestino irritável, ou alguma coisa que com o tempo passou um pouquinho e acomodação pós-operatória e deixa de incomodar. Eu vou te dizer que assim, acho que as coisas ruins a gente não lembra muito, mas é basicamente isso. Eu não tenho lembrança de nenhuma paciente que seguidamente ficou com algum desconforto persistente pós-operatório. Nem para acelerado, nem para intestino preso. Perfeito. Vitor, a gente tem uma hora aqui de conversa aqui. Nem passou voando. Passou muito rápido. A gente poderia falar mais. Acho que dá pra gente combinar outras vezes. Vamos sim. Mas eu queria deixar, então... Queria que você deixasse considerações finais que você acha fundamental para que a gente... Take home messages, né? O último slide dos congressos. O que você falaria? Eu acho que não tem como a gente não se preocupar com a demora que as pacientes se enfrentam no diagnóstico. Então, acho que vou bater num negócio que todo mundo bate, mas nunca é demais. Não é normal mulher ter um ciclo menstrual doloroso a ponto de atrapalhar o seu dia a dia. Então, gente, precisou, perdeu aula, não foi trabalhar, precisou tomar algo muito mais do que um relaxante, um analgésico simples, etc. e tal, não é normal. Vai, pesquisa, investiga, tormenta. O colega que te avaliou não respondeu todas as suas perguntas, procura, porque isso é importantíssimo. Depois disso que o intestino não é a pior coisa da endometriose, como eu às vezes brinco sem querer, nada, mas eu tenho a tranquilidade de falar que o intestino não é nenhum bicho de 7 cabeças, porque bem ou mal, eu só vejo as pacientes que têm intestino. Então, depois de um certo tempo, isso vira algo que a gente vê que nem eu falei, vale a pena, é o estágio mais avançado? Sim, mas está dentro. É padronizado, Acontece, vai ter 10% das mulheres com endometriose vão ter endometriose no intestino, ponto. E é isso, faz parte do feijão com arroz do dia a dia. E Sim. Intestino, eu vou dizer, do meu dia a dia. Você vê as mais levinhas, as mais mas eu só vejo essas. Então, precisamos respeitar, precisamos tratar direito, mas não é nenhum bicho de 7 cabeças. E eu acho, só para fechar o que a gente sempre falou, né? Quer dizer, procure um médico, alguém que te entenda, que divida os valores, as expectativas com você e que você confie. E não tenha medo de perguntar, né? Eu acho que se o paciente não perguntar, se o paciente não atuar numa coisa de tentar investigar, testar o limite, testar a experiência do colega e ouvir respostas que o satisfaçam, ele não pode ser um ser passivo, não. O paciente, a paciente tem um papel de decisão e um poder muito grande. Então tem que perguntar para a gente, tem que criar uma relação de confiança. Maravilha, eu acho que até aproveitando isso, acho que para a gente encerrar, eu adoro quando o paciente me traz lista de perguntas. Pode parecer pié, mas assim, a paciente listou aquilo que ela tinha dúvidas, então eu sei que ela vai sair da consulta com, talvez não todas as respostas sobre a doença,
mas todas as respostas às perguntas, às dúvidas dela, aos questionamentos dela. Para ela poder formular mais Exato. e voltar, e aí a gente vai criando essa relação de Exato. confiança. E se surgir mais dúvidas, anote. Eu sempre falo, anote Sim. as dúvidas, né? Sim. Não tem problema. E, assim, e por fim, e que é super importante, a decisão não é do médico exclusivamente, né? O paciente tem um papel muito importante na decisão. Então, a decisão compartilhada, a gente vai guiar. Né? Nosso papel principal aqui é como guia, né? Oferecer opções. Exato. E podemos trazer nossas opiniões pessoais, mas assim, a gente vai trazer Sim. o que vai tentar guiar para o caminho que a gente considera o mais correto, mas sem dúvida nenhuma que a decisão cabe ao paciente. Sim. Então, assim, a responsabilidade, a decisão é compartilhada. A gente precisa dessa parceria, né? Exato. Vitor, obrigado mesmo. Foi muito bom. Foi agradabilíssimo. Foi muito bom, a gente dá para conversar sempre sobre isso. E obrigado, gente, por estar aqui conosco, por nos acompanhar aqui até o final. E vejo vocês no próximo episódio.